Existem muitos inscritos antigos que falam a respeito de raças de gigantes na antiguidade. Entre elas existem as mitologias e até mesmo as escrituras sagradas falam da existência dos gigantes. Mas algo muito curioso e fascinante, que é muito pouco falado nos dias de hoje, é a respeito da visão dos povos indígenas a respeito dos terríveis gigantes na antiguidade. Neste vídeo, eu estarei falando e mostrando algumas lendas dos indígenas a respeito dos terríveis gigantes. Por isso, deixem os seus likes, os seus comentários e se inscrevam no canal. Existem construções na antiguidade que foram feitas pelos indígenas, pelos povos indígenas, chamados pelos nomes de maias, os astecas e os incas. Pirâmides gigantescas, colossais, com blocos que têm um peso muito, mas muito grande e que muitos especulam que até mesmo nem foram os próprios indígenas que construíram tais pirâmides, tais edifícios na antiguidade, até porque em suas lendas eles mesmos dizem que logo após uma grande catástrofe que houve na antiguidade, ainda assim essas construções já existiam, até mesmo quando eles chegaram na região, ou eles dizem a respeito, eles falam a respeito dos construtores de tais edifícios, que muitas das vezes são colocados como sendo os deuses ou até mesmo os gigantes. Os povos indígenas, eles citam diversas lendas a respeito de uma raça de gigantes. Segundo o autor Horatio Bardwell Cushman, o termo Nahulo passou a ser utilizado para descrever as pessoas brancas europeias que vieram colonizar os povos indígenas. Mas antes, na história dos povos indígenas, esse termo ele era especificamente usado para falar sobre uma antiga raça de gigantes, na qual os Choctaw, uma tribo indígena, entraram em contato assim que cruzaram o rio Mississippi. Além disso, eles seriam canibais, esses gigantes, e os Choctaw sempre matavam tais gigantes assim quando era possível, até porque era muito difícil de enfrentar tal gigante. Agora eu estarei citando aqui diversas lendas a respeito de diversas raças de gigantes, ou a mesma raça de gigantes, que é citada por diversas tribos indígenas na antiguidade. Primeiramente, a antiga raça de gigantes, que foi citada pelos Comanches. Uma tribo das grandes planícies conhecidas como Comanches, em 1857, fez o seguinte relato sobre uma antiga raça de gigantes. Inúmeras luas atrás, uma raça de homens brancos com cerca de 3,5 metros de altura e muito mais rica e poderosa do que qualquer pessoa branca que agora viva nos países que são pertencentes aos indígenas, aqui habitava uma grande variedade de países estes seres habitavam, desde o nascer ao sol poente. Os relatos diziam que esses gigantes eles teriam superado todas as outras nações. Eram também corajosos e muito perigosos, mas de acordo com o chefe da tribo, quando eles esqueceram da justiça e da misericórdia, o grande espírito apagou tudo o que restava sobre eles e sobre a sua sociedade, os colocando em uma extinção. Uma curiosidade é que aqui este relato indígena antigo, ele é bem similar, ele é muito parecido com o relato da Bíblia, do livro de Gênesis, no capítulo 6, até porque os gigantes nasceram aí da relação entre os anjos caídos e as mulheres humanas. O que chama a atenção neste relato indígena é que eles foram destruídos, segundo o relato indígena, pelo grande espírito quando eles estavam injustos, maus e cometiam coisas absurdas. Então veio uma catástrofe e então os matou.
Segundo a Bíblia, essa catástrofe foi o terrível dilúvio. Aqui, segundo algumas lendas indígenas, também foi um cataclisma, um dilúvio. Agora, a lenda dos Navajos. O povo Starnake, da lenda dos Navajos, também descreveu a antiga raça de gigantes, uma raça real de gigantes brancos, dotados de tecnologia de mineração que dominavam todo ali o Ocidente, escravizaram tribos menores e possuíam fortalezas em todas as Américas. Eles foram extintos, ou segundo outras lendas, alguns dizem que eles voltaram para os céus. Segundo alguns, estes gigantes tinham de 3 a 4 metros de altura. Eles eram muito mais fortes e muitas das vezes eram até mesmo adorados como se fossem filhos de divindades ou também como se fossem propriamente divindades. Agora sobre os relatos no Peru. Existem relatos bem antigos descritos há alguns séculos, como este agora. Assim, em 1553, Pedro Cieza de León, ele escreve em Crônica do Peru sobre gigantes lendários relatados a ele pelo povoado indígena de Manta. O relato que foi passado para ele é o seguinte: chegaram à costa, eles, os gigantes, em barcos feitos de junco, do tamanho de grandes navios. Um grupo de homens de tamanho que era muito assustador. Segundo alguns, era cerca de 3,5 metros de altura. E segundo eles, ainda mais, a lenda diz o seguinte: que eles possuíam membros bem proporcionais ao tamanho dos corpos deles, que eram gigantes. Para exemplificar, os olhos chegavam a ser do tamanho de pequenos pratos. Além disso, eles teriam sido extintos devido ao mau comportamento deles. Esse relato, aqui muito antigo e vindo no caso da região do Peru, hoje em dia, é muito curioso, até porque vai citar que tais gigantes, eles eram muito grandes, muito enormes, e até mesmo alguns traços deles eram gigantes também, como por exemplo os olhos, que são descritos aqui como sendo do tamanho de pequenos pratos. Agora sobre a lenda dos Paiutes e a antiga raça de gigantes. Os Paiutes, eles vivem nos Estados Unidos e uma história é passada via oral, fala sobre os canibais ruivos e brancos que mediam cerca de 3,5 metros, que moravam em Nevada. Mas não está claro se essa tradição é sobre os gigantes de Sitecar ou se era algum exagero local aí dos povos indígenas, até porque já existiam outras lendas de outros gigantes ruivos chamados os Sitecar. Existem algumas lendas indígenas da região da América do Sul que vão dizer algumas curiosidades bem interessantes que realmente existiram tais gigantes na antiguidade, na região onde eles habitavam, e muitas das vezes estes gigantes, eles ensinaram até mesmo a magia a eles, ensinaram sortilégios para todos que estavam nessas aldeias, nessas regiões aí da América do Sul, e eles aprenderam muitos e muitos encantamentos aí, e adivinhações com estes gigantes. Esses gigantes, muitas das vezes, eram canibais, eram ferozes, maldosos, porém, alguns, eles até mesmo falavam. E uma curiosidade que se encontra nestes gigantes é que eles tiveram um contato com estes povos indígenas. E esse contato, os indígenas, eles relataram algumas características destes gigantes. A primeira característica, obviamente, de um gigante é a sua estatura, que era muito elevada, de 3 metros a 4 metros de altura. Uma outra característica que também chamou muito a atenção dos indígenas e que talvez você vai lembrar dos gigantes bíblicos é a questão de que estes gigantes eles tinham 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé. Sim, além da altura extremamente grande, eles também tinham 6 dedos em cada mão e em cada pé, muito semelhante aos gigantes bíblicos citados no livro de Samuel. Um dos irmãos de Golias tinha esta mesma característica.
Agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.